O homem é bom por natureza, mas a sociedade o corrompe. Esse é o lema universal de Jean-Jacques Rousseau, filósofo franco-suíço. E eu gosto muito de falar sobre o Rousseau, tendo em vista que eu o considero uma das figuras mais interessantes, não só do iluminismo, o movimento intelectual do qual ele fazia parte, mas da filosofia de uma forma geral. Para quem não está muito familiarizado com a importância desse pensador, basta saber que o Robespierre, grande líder jacobino, que cortou algumas cabeças lá na França do fim do século XVIII, tinha o Contrato Social, esse livro aqui, a obra mais cultuada do Rousseau, como livro de cabeceira. E o Napoleão Bonaparte afirmou que a Revolução Francesa não aconteceria sem a mentoria intelectual de Rousseau. Inclusive, nas aulas de literatura, quando eu falava sobre o romantismo indianista, que aliás ele influenciou sobremaneira, invariavelmente eu perpassava pela ideia do bom selvagem que ele propôs. Que inclusive era uma ideia controversa. O Voltaire, outro filósofo iluminista, fez duras críticas a esse pensamento de Rousseau, porque dizia que, na verdade, o que o Rousseau estava afirmando é que era necessário que a raça humana regressasse a um estado primitivo, que nos tornássemos um monte de índios, o que é, obviamente, uma leitura um tanto rasa que se faz do pensamento rousseauiano até hoje. Mas o fato é que ele era muito controverso. Inclusive o Edmund Burke, liberal inglês contemporâneo ao Rousseau, o chamava de o filósofo da vaidade, ou um teórico de gabinete, desses que ficam lá nas suas salas, amam a humanidade inteira, mas detestam os seus semelhantes. Baseado no fato de que o Rousseau preconizou uma educação humanista e libertadora para crianças e abandonou os próprios filhos no orfanato. Mas isso é outra história. O fato é que é impossível dissociar o pensamento filosófico do Rousseau à pedagogia do Rousseau, justamente porque eles estão em consonância. O Emílio, que é a obra em que ele apresenta sua pedagogia e é o primeiro grande tratado da filosofia educacional no Ocidente, é, digamos, a forma que o Rousseau encontrou, a partir da educação, de se alcançar a sociedade ideal, que vai estar lá em O Contrato Social. Ou seja, as duas obras estão em consonância, publicadas inclusive no mesmo ano de 1762, mas a gente vai tentar aqui focar na educação proposta pelo Rousseau, sobretudo para as crianças, que é o foco desse vídeo. E o curioso do Rousseau é que ele teorizou a respeito da educação sem se preocupar com a sua institucionalização. Na verdade, quando ele identificou os problemas do sistema educacional daquele período, ainda muito influenciado pelo método da escolástica ou filosofia cristã, que era punitivo, rígido e totalmente voltado para uma hierarquização social, porque era muito elitista, a solução encontrada por ele não foi simplesmente a proposição de uma reforma, mas a ruptura absoluta de toda aquela tradição. Em outras palavras, para conferir a liberdade necessária ao homem e a possibilidade de seu pleno desenvolvimento, era preciso romper com a instituição e o sistema educacional vigente, a fim de gerar um cenário adequado para a formação do homem livre, sem a influência corruptora da sociedade e absolutamente alheio ao que ele chamava de vícios, ou preso às futilidades das convenções sociais que degeneravam o espírito humano. E esse cenário encontrado pelo Rousseau foi a natureza, ou, como queiram, o estado de natureza. Na verdade, ele não foi o primeiro a propor esse retorno a esse estado pré-social. Thomas Hobbes e John Locke, os outros dois contratualistas que o antecederam, já propunham isso, mas o Rousseau vai contrariá-los. Sobretudo Hobbes, quando afirma que o ser humano é bom por natureza, mas a sociedade o corrompe. Hobbes e Maquiavel, defensores de um Estado absolutista, acreditavam que o ser humano era mau por natureza. E o Rousseau, nesse sentido, vai propor uma educação de base humanista, tendo o indivíduo como foco, e também naturalista, que incite no indivíduo essa natureza essencialmente pura. E aí é importante dizer que há dois aspectos importantes para compreendermos a educação proposta pelo Rousseau. O primeiro é a ideia de uma educação naturalista, ou seja, uma educação que em que vai entrar o conceito universal do Rousseau de bom selvagem, no sentido de que o ser humano nasce bom, mas a sociedade o corrompe, como eu já falei.
E aí é sempre bom esclarecer que quando ele fala em corrupção social, ele está atacando diretamente a Igreja e o Estado, como as duas instâncias que corrompem a sociedade. Agora, como ele acreditava que o meio social degenerava a moral do indivíduo, ele propôs uma educação de retorno ao estado de natureza. Então a criança, que aí no livro é o Emílio, que é uma criança da nobreza, desde o seu nascimento seria retirada do convívio social e passaria a viver de acordo com a physis, como chamavam os gregos, a natureza, como uma forma de não adquirir os vícios da sociedade. E aí é interessante afirmar que o Rousseau foi fortemente influenciado pelas filosofias do período helenístico grego. Sobretudo o cinismo e o epicurismo, duas filosofias que preconizavam a educação do indivíduo em consonância com a natureza, justamente para evitar que ele se contaminasse com os padrões deturpados da sociedade, a busca por dinheiro, poder, fama, coisas que são suscitadas por sentimentos nefastos, como o egoísmo, a ambição desmedida. E para evitar isso, dentro dessa construção do indivíduo em meio à natureza, o Rousseau propõe educação negativa, que é a parte que geralmente cria controvérsias, quando ele propõe, por exemplo, que a criança não poderia ter nenhum acesso a livros até os 15 anos, ou qualquer tipo de relação dialética com o meio externo. Mas, na verdade, a ideia do filósofo suíço, ao privar a criança do conhecimento racional até tenra idade, era justamente protegê-la da corrupção da burguesia frívola e pré-revolucionária. O outro aspecto importante da teoria pedagógica, da pedagogia russoniana, é, sem dúvida alguma, a educação integral voltada para a cidadania. E é essa ideia de educação integral, educação de base cidadã, o Rousseau vai sofrer muita influência, uma influência notória da filosofia clássica, sobretudo de base platônica e aristotélica. E elas estão em uníssono, tendo em vista que tanto Platão, na República, como Rousseau, como Emílio, preconizam a educação integral, ou seja, uma educação que contemple todas as dimensões do corpo, físico, intelectual e a parte moral, preparando a criança para sua inserção na coletividade. Porque embora o Platão e o Rousseau entendessem que seria importante uma educação isolada para a formação moral do indivíduo, a finalidade era a vida em sociedade. Claro que com uma diferença fundamental. A educação de Platão, lá na República, era no intuito de formar o cidadão para participar efetivamente da vida pública, para desempenhar algum cargo público. No caso do Rousseau, a premissa é formar, ou era formar, um indivíduo autônomo, autêntico, sem vícios e que vai atuar na coletividade, mas não necessariamente na vida política. Nesse sentido, o Rousseau parte da mesma premissa de Aristóteles e que mais tarde vai ser de Agostinho de Hipona, de que o sujeito é zoopolitikon, é um animal político, o indivíduo é sociável por natureza e o papel da educação sempre vai ser o de formá-lo, visando a sua inserção no debate público e para que ele exerça a sua cidadania com autonomia e plenitude. É isso, meus amigos. Acompanhem os vídeos do canal Otávio Albuquerque Cultura em Pauta. Na próxima semana, voltamos com mais um. Grande abraço.